O nosso projeto já está ficando bem interessante, a gente já está conseguindo realizar consultas no nosso service de pessoas e na aula de hoje a gente vai criar uma parte muito interessante, quase que vital aí da nossa aplicação. A gente vai criar um hook customizado e esse hook ele vai ser responsável por impedir que enquanto a gente estiver buscando na nossa input de texto, a gente fique consultando no back-end o tempo todo. Hoje vai ser um conteúdo um pouquinho mais complicado, que vai envolver bastante lógica, então fica aí que eu acho que tu vai curtir bastante. Olá, Dev! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de React, Material UI e TypeScript. Dev, na aula de hoje a gente vai desenvolver o nosso React Hook, Use the Bounce, ok? O que a gente vai fazer? Para que esse hook vai servir? Vai servir para impedir que as nossas listagens ali fiquem consultando o nosso back-end o tempo todo até o talo, tá? Vamos lá então, vamos ver como é que esse hook é feito, como é que ele funciona, né? Claro, antes disso, deve já dar um like nesse vídeo aí, se tu conhece o padrão do meu conteúdo, sabe que esse conteúdo vai ser bom. Se tu é um dev novo aqui no canal, tudo bem, não precisa dar o like ainda, pode dar o like quando tu entender que esse conteúdo aqui ele te agregou, somou aí na tua vida de alguma forma, ok? Isso aí vai servir de parâmetro para mim ter noção se o conteúdo que eu faço aqui, ele realmente é relevante, se te serve de alguma coisa aí, né? Senão eu não faço mais, eu troco, vou fazer outro tipo de conteúdo, né? Não tem problema. Mas para saber se tá fazendo sentido, se isso te ajuda, eu preciso que tu dê um like, se inscreva no canal e, se possível, por que não, compartilha esse curso aí com o teu pessoal da tua empresa e tal, que vai me ajudar bastante e eu acho que vai ajudar bastante esse pessoal aí, tá? Porque tem bastante coisa legal aqui do Material UI que a gente está aprendendo, né? E não só do Material UI, cara, tem muita coisa aqui, muita coisa de projeto. É um projeto completo, real. Isso aqui poderia ir para produção, se fosse o caso, tá? Claro, tem coisas para tratar, autenticação, coisas assim, mas, cara, é um projeto muito bom mesmo. Do meu ponto de vista, eu acho que vai te agregar bastante conteúdo. Então, assiste o curso completo. Se não assistiu ainda, dá um like, se inscreve, ativa o sininho, né? Então, aquela coisa toda. Vamos pro código ali, então. Beleza, Dev, a gente está aqui, então, na nossa tela de listagem de pessoas agora. A gente começou com listagem de cidades, trocamos para pessoa, porque eu ratei, eu construí o service de cidade, construí o service de pessoas ao invés de cidade, né? Então tá tudo bem. Faz parte, né? Todo mundo erra, não tem problemas. Vamos lá, o que a gente vai fazer para construir esse tal do React Hook Use the Bounce? Esse tipo de hook que a gente vai construir aqui, ele é um hook que ele vai ser compartilhado em várias partes da nossa aplicação, entre várias telas, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar ele aqui dentro de Shared, ok? E hooks. A gente tem uma pastinha aqui já esperando só por esse hook aí, beleza? O que a gente vai colocar aqui dentro? Novo arquivo, vamos chamar de usethebounce.ts, tá? Dessa vez vai ser só TS, porque não vai ter JavaScript, não vai ter HTML, né? O JSX aqui dentro. Já vou começar aqui dando export const usethebounce é igual a arrow function, que vai retornar alguma coisa, vou deixar um objeto vazio por enquanto. Esse usethebounce, atenção, letra minúscula aqui, porque ele é uma função do JavaScript, tá? Então todo hook no React ele começa com letra minúscula, tá? Então para ficar bem claro aí. Eu vou desenvolvendo aqui, pode ser que eu desenvolva algumas coisas, eu volto para explicar, tá? Porque como é uma coisinha um pouco mais complicada, talvez aqui, então eu vou tentar achar a melhor forma de explicar, tá? Mas vamos construindo junto aqui. Primeira coisa que eu vou fazer aqui nesse hook de usethebounce, o que é o objetivo? Vamos entender qual é o problema. Eu estou escrevendo num campo de busca e eu estou realizando várias pesquisas no banco de dados. E isso não é bom, é um problema, certo? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer que de alguma forma eu digite e essa pesquisa aconteça só depois que eu parei de digitar. Então, basicamente é isso que eu quero fazer. Como é que eu consigo fazer isso? Vamos lá, aqui os recursos do JavaScript, tu conhece que a gente consegue dar um atraso na hora que vai acontecer alguma coisa. Eu acho que tu pensou direito. Set timeout. Então, eu vou precisar de alguma forma aqui dentro usar um set timeout para que quando eu digite, eu dê um timeout ali, né? Eu espere 3 segundos e aí execute a consulta. Vamos começar pensando assim, pensando simples.
eu vou executar, vou digitar alguma coisa, vai executar uma consulta, vai esperar 3 segundos e aí vai executar. Tá? Vamos começar dessa forma. Aqui dentro eu vou colocar const debounce, vai ser igual a use callback, certo? Esse use callback é um arrow function aqui dentro com o array de dependências. E ok, aqui dentro está. Que esse callback, que essa função aqui vai fazer, né? Por padrão, ela vai receber uma arrow function que retorna void por parâmetro, tá? Então, eu vou chamar aqui de func, ok? Essa função é a função que o nosso setTimeout vai ter que executar, tá bom? Já vai entender bem essa questão toda aqui. Então, ó, recebi a função, vou fazer aqui setTimeout, aqui, 300, vamos deixar em milissegundo aqui para ser um pouquinho melhor. 300 milissegundos e aí eu executo a função. Então, vou passar func, executo ela. Recebi a função e vou executar ela em 300 milissegundos. Vou copiar esse debounce e vou passar para cá. Temos uma versão inicial desse nosso React Hook. Então, já vou usar ele. Vamos lá dentro da nossa tela de página de pessoas, listagem. E vou colocar aqui em cima. Use debounce. Vou importar ele. Opa, peraí. Vou dar um export asterisco nele aqui de dentro. Ó. Asterisco from ponto barra use debounce. Ok? Posso voltar aqui dentro ó, e trazer só de hooks. Ok? Nosso use debounce. Então, vou colocar aqui, ó, const é igual a use debounce. E aqui dentro eu pego o debounce, que é o cara que vai executar o debounce de fato. Copio isso aqui. E aí, ó, lembra que o nosso debounce ele vai receber uma função por parâmetro. Então, ó, dentro do nosso useEffect, vou colar ele aqui e vou passar uma arrow function para ele. Dentro dessa arrow function, eu vou jogar a nossa consulta para o nosso service. Ok? Então, ó, o que eu estou fazendo? useEffect, certo? Então, vou passar o debounce aqui e vou passar uma função simples para o debounce e no corpo dessa função simples a gente vai executar a consulta para o nosso banco de dados. Tá? Então, quer dizer, se eu vir no navegador, vou limpar o console para a gente ter uma noção, e eu digitar aqui test, ó, percebeu que ele deu um atraso, mas depois ele digitou igual todas as letras. Foram 6 consultas. Ó, 6 consultas. Então, quer dizer, não resolveu nada até agora. Então, a gente tem o use debounce, que ele espera 300 segundos, mas não está acontecendo nada. A gente vai precisar mudar isso, tá? Porque só desse jeito não acontece nada. Não está fazendo o que deveria estar fazendo. O que o debounce deveria fazer. Como é que a gente pode fazer para resolver essa questão? A gente pode, aqui dentro, olha só, tudo é possível, porque olha só, esse timeout, olha o que ele retorna para nós. Um Node.js timeout. Então, se ele retorna um Node.js timeout, a gente pode pegar a resposta desse timeout e, se esta função for executada de novo antes de ser executado o timeout, a gente cancela a execução do timeout. É isso, esse é o segredo da coisa toda, certo? A gente poder cancelar a execução do timeout. Então, ó, só que como é que a gente vai fazer? Tá, eu preciso de alguma forma armazenar a execução desse timeout. Para fazer isso, aqui em cima, eu vou colocar const debouncing. Vai ser igual a useRef. O que a gente vai passar para o useRef? No parâmetro de tipagem do useRef, eu vou passar aqui, ó, Node.js timeout. Tá? Porque esse useRef, ele vai guardar aqui dentro o Node.js timeout, beleza? Ele começa vazio mesmo. E aqui embaixo, ó, eu posso passar então debouncing.current vai ser igual a setTimeout. Eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou deixar assim, porque fica mais simples o nosso timeout aqui, né? Ele fica tudo numa linha só. Eu acho que vai ficar melhor. Tem o delay aqui, 300 milissegundos. Tô guardando ele aqui. O que eu posso fazer agora? Eu posso fazer um if, verificar se o debounce current ele existe, tá? Porque olha só, esse debounce aqui pode ser que ele não exista, tá? Pode ser que ele seja nulo ali de alguma forma, tá?
se ele existir, eu posso usar um outro método nativo aqui do JavaScript, que é o clear timeout. E aqui está o segredo da coisa toda. Se eu já tiver um timeout cadastrado, então eu vou limpar a execução, ou seja, eu vou cancelar aquele timeout e eu vou adicionar outro timeout que vai esperar mais 30 segundos. Então eu posso ter digitado uma letra, passou 100 milissegundos, digito outra, eu cancelo o timeout que tinha e adiciono um novo. Deixo ele guardado, para mim poder cancelar ele de novo se precisar. Cara, isso aqui eu acho que já vai começar a resolver o nosso problema. Vamos aqui no navegador, vou limpar o console de novo e vou apagar as letras. Então, 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar o timeout aqui. Vamos colocar aqui 1 segundo, que são 1000 milissegundos, né? Acho que vai ficar melhor da gente visualizar. Então, ó, limpei o console, vou digitar Lucas. Olha aí o que aconteceu. Era exatamente isso aqui que eu queria que acontecesse. A gente digitou 5 palavras, mas somente uma consulta foi realizada para o nosso back-end. É isso que o useTheBounce tem que fazer. Vamos complementar esse useTheBounce aqui com as outras configuraçõezinhas extras para deixar ele show de bola. E a partir daí a gente já vai ter ele funcionando para qualquer tela da nossa aplicação, tá? Então, aqui no useTheBounce, o que eu vou fazer a mais aqui? Aqui, ó, na nossa função useTheBounce, eu vou receber aqui, ó, um delay. O que é esse delay? Vai ser um numérico. Por padrão, vai ser 300 milissegundos, tá? Então, o que eu quero fazer? Enquanto eu estiver utilizando o meu useTheBounce, eu posso dizer, não, eu quero que dessa vez o timeout seja de 1 minuto, por exemplo. Ou não, seja de 0 milissegundos, ou seja, ele executa na hora, né? Então, dá para a gente configurar isso tudo aqui a partir do delay. Vou pegar esse delay, vou passar aqui dentro. Também vou passar aqui, ó, como array de dependência. Então, isso aqui é a funcionalidade core do nosso useTheBounce. Eu vou complementar aqui com mais um recurso, então. Eu vou duplicar esse useRef. E aqui dentro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, que é o isFirstTime. Então, isFirstTime. Para que serve esse isFirstTime? Ele vai ser, na verdade, aqui, ó, um boolean, tá? Então, eu não vou precisar passar parâmetro nenhum aqui. E eu vou deixar como true. Deixa eu te explicar aqui qual é o problema desse que eu quero resolver com esse isFirstTime. Vamos lá, vamos no navegador. Eu vou apagar aqui a consulta, ok? Ele deixou aqui... deixa eu fazer uma coisinha aqui, ó. Na nossa tela de listagem de pessoas, eu vou adicionar um debounce aqui de 3 segundos. Só para ficar bem claro, bem evidenciado o problema que eu quero resolver com isso. Então, volto aqui no navegador, vou limpar aqui, vou para a tela de dashboard aqui, por exemplo, e troco para a tela de pessoas. Tu percebeu o que aconteceu aqui? Eu entrei na tela de listagem de pessoas, só que passou 3 segundos e aí que a consulta foi executada. Só que quando eu estou executando pela primeira vez, o ideal é que eu já entre na tela fazendo a consulta. Como o useTheBounce ali, ele vai estar configurado ali a primeira vez, então aquele first time ele vai resolver essa questão, para que quando eu entre na tela, quando eu inicializo ele, ele já realiza a consulta para mim. Mas as consultas subsequentes ali, aí sim, aí tá tranquilo, pode deixar o debounce de fato, né? Então vamos lá. Aqui no Visual Studio Code, então voltando para o useTheBounce, o isFirstTime vai começar como true. Então o que esse começar como true vai fazer? Aqui dentro do debounce eu vou fazer o if, tá? Verificando o seguinte: isFirstTime.current. Se esse current for true, eu vou executar a minha função. Então, ó, eu já vou direto. Nem vou esperar esse negocinho aqui. Eu nem vou esperar adicionar o timeout no nosso useRef, beleza? Então, eu vou colocar um else aqui também, tá? Então, toda essa parte aqui, ó, vai parar aqui dentro do nosso else. Então, eu só vou executar isso aqui se não for a primeira vez. Se for a primeira vez, eu executo aqui direto. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer daí vai ser, depois que eu executei a minha função, eu já vou atribuir um falso para ela, ok? Então, ó, só para tu entender, o useRef ele vai começar como true, só que depois que eu executo uma primeira vez a minha função, eu vou querer que ele vire falso. Eu vou querer que ele execute uma primeira vez e a partir daí ele não execute mais.
porque daí passa a funcionar a nossa ideia de timeout aqui, tá bom? Então, eu vou atribuir o falso aqui já, e na sequência desse falso, eu vou passar func e executo a função que eu recebi por parâmetro. Então, se aqui tiver true, certo? Eu já vou executar a função e já vai realizar a consulta na hora, tá bom? Se eu voltar agora no nosso navegador, olha só o que vai acontecer. Vou trocar para a tela de página inicial aqui e vou trocar de volta para pessoas. Percebe que ele já foi praticamente instantâneo. Ele já executou a consulta para nós. Perfeito. Era exatamente isso que eu queria. Só que agora, olha só, se eu continuar digitando aqui, ó, teste, percebe que ele não executa de cara. Ele vai esperar os 3 segundos, tá? Então, ele não vai fazer várias consultas, né? Era esse o funcionamento que eu queria dar para o nosso hook. Outro detalhe que eu vou fazer aqui, só para ficar mais interessante, vamos dizer assim, é aqui, ó, no nosso hook, eu já posso dizer para ele, quer dizer, pode ter casos em que a gente nunca vai querer executar essa primeira vez já de cara. Então, para isso, a gente pode passar aqui dentro, ó, um valor inicial para esse nosso first time, né? Então, que vai ser o not delay in first time, que vai ser igual a falso, ou melhor, vai ser igual a true, tá? Então, a gente já vai receber um parâmetro aqui que também vai permitir com que a gente diga, não, a primeira vez eu não quero que ele faça o delay, ou sim, eu quero que ele faça o delay já na primeira vez. Então, ó, vou copiar esse valor e já vou passar para o nosso useRef aqui, tá? Vou reordenar, porque eu gosto de deixar reordenado. E beleza, tá? Com isso, a gente tem o nosso hook 100% funcionando com o delay e com o not delay in first time igual a true. Então, para ele não deixar o delay na primeira vez. Se eu voltar ao navegador, olha só, percebe que vai ter o mesmo funcionamento. Então, vou abrir tela de pessoas. Ele já executou a consulta. Só que se eu vir aqui na nossa tela de pessoas e passar aqui, ó, vírgula, false, que é o not delay in first time, e voltar no navegador, tela de página inicial, limpo e se not delay in first time é falso, então eu quero fazer o delay na primeira vez, certo? Então, com isso a gente consegue controlar isso, deixar parametrizado, né? A gente não deixa fixo isso dentro do nosso código. Eu acho que é muito mais interessante desse jeito, tá? Então, a gente acabou de construir aqui um hook muito bom. Eu uso ele em todos os meus projetos, tá? Às vezes nem sempre exatamente desse jeito. Na verdade, essa aqui eu acabei de melhorar essa versão um pouquinho aqui, enquanto a gente está desenvolvendo esse código, mas eu acho que tá top. Esse hook aqui vai te ajudar muito aí, tá? Então, sempre que tu quiser fazer o delay de alguma coisa, né? Tu vai poder utilizar aqui o use the bounce e ele vai fazer o delay ali, tu não vai ter problema nenhum com isso. Ok? Certo? A gente conseguiu construir o nosso hook. Eu espero que tenha gostado desse vídeo. Não esquece, dá um like, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos como esse, né? Como esse hook aí, bem interessante, beleza? Dev, a gente se vê na próxima aí. Valeu!